Graça e paz, boa noite, querido. É um momento de muita alegria ter você ligadinho aí conosco em mais uma quinta-feira. Nós queremos desde já agradecer a sua presença aí. E antes da gente começar o louvor aqui, eu queria te desafiar a você mandar o link para o grupo de WhatsApp, para o grupo da sua família, dos seus amigos, dos seus parentes, para compartilhar também no Facebook e no Instagram, para que a gente possa conseguir alcançar essas outras pessoas que estão sem a palavra do Senhor. Então, que você possa ter essa atitude agora, que você possa ter esse desafio, que você possa enviar para essas pessoas o link, enviar a página, para que elas também possam se inscrever. E não é só para o crescimento da igreja, mas para que elas possam ser alcançadas nesse momento em que a gente está vivendo, em que nós estamos aqui gravando e que vocês estão aí em casa, mas que esse culto é com a mesma intensidade, é com a mesma adoração. Então, tenha esse desafio em suas mãos, envie para os seus amigos, para os seus parentes, para que a gente possa louvar o Senhor. Porque nós aqui, vocês aí em casa, somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados no Senhor, porque nós firmamos a nossa casa na rocha. Então, onde a gente estiver, a gente louva o Senhor com todo o nosso coração, e Ele escuta e Ele enche o local onde você estiver. Então, que você possa, nesse momento, se desligar de tudo ao seu redor, e para que você possa entregar adoração ao Senhor, e declarar que nós temos autoridade para louvar a Deus e para proclamar que a nossa nação é uma nação bem-aventurada. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus, nossa nação altíssima, só essa nação é o clamor da igreja que te adora. Enquanto nós oramos, Deus vai fazendo, querido. Somos bem Louva Deus, nossa oração altíssima, sara essa nação, é o clamor da igreja, é o nosso clamor. Oh, querido, é o nosso clamor. Então, quando você está aí na tua casa, se levante nessa hora e clame que o nome do Senhor é santo, santo, santo. E enquanto você clama, Ele escuta o seu clamor e Ele sara a tua nação. Então vamos cantar santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, novamente cante santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és. Só Ele é santo, só Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és, só tu és, tu és. Oh, Deus, nossa oração altíssima.
Quando clamamos ao Senhor é porque sabemos das coisas grandes que Ele é capaz de fazer. Oh, aleluia. E quando clamamos, Ele vem. E Ele está aí na tua casa, Ele está aqui neste lugar. E enquanto louvamos juntos, a presença dEle é atraída. E Ele sonda os corações, Ele quebranta, Ele restaura. É só Ele que faz isso. Enquanto você clama aí na tua casa, é só Ele quem faz. Então Ele está aí na tua casa, Ele está aqui neste lugar. Creia, tão somente creia que Ele está aí. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é a resposta. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh, aleluia! É o Senhor. Ele é, para sempre será, na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Louvamos ao Senhor, aleluia. Olá, queridos, boa noite, a graça e a paz. Que louvor abençoado, né? Esse é quem tu és. Tu és o nosso Deus, o nosso guarda de Sião. Tu és aquele que não dorme, tu és aquele que não muda. Tu és o nosso general, nosso comandante. Tu és a coisa mais preciosa da nossa vida. Jesus, nós te amamos. Senhor, nós queremos manifestar aquilo que o Senhor deseja para esse mundo. Nós queremos ser a tua boca, ser o teu arauto, ser a tua voz. Senhor, nós te adoramos nessa noite e te bendizemos em nome de Jesus. Queridos, boa noite, graça e paz, boa quinta-feira. Que o Senhor possa te abençoar, possa falar com você. Nós fomos agora tremendamente abençoados por esse louvor, com os meninos do louvor, com o ministério de louvor. Aliás, eles que junto com a mídia têm sido assim um diferencial na casa das pessoas. Então, queridos, quando vocês forem orar, orem também por esses dois ministérios, o ministério de mídia, ali o Jamerson, ali o Fernando, o Davi, o Lucas e muitos outros meninos ali. E quando vocês forem orar também, orem pelo ministério de louvor, todo mundo numa correria, todo mundo vivendo esse momento conturbado, mas servindo aqui na Igreja de Cristo, transmitindo louvor, tentando alcançar o coração de Deus e através desse alcançar o coração de Deus, criar uma atmosfera de adoração dentro da tua casa. Falando na tua casa, eu quero orar com você agora, orar pela tua casa, orar por essa quarentena que você está vivendo, pelo teu coração, pela tua mente. Então eu quero te convidar agora, feche os teus olhos aí na tua casa, dê a mão para as pessoas que estão aí com você. Vamos orar, vamos falar com Deus. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Senhor, alguns de nós estão com o coração bem preocupados com relação ao sustento. Alguns de nós estão com o coração bem preocupados mesmo sobre como nós vamos fazer e como é que vai ser. Muitos de nós, ó Deus, estamos assim com o coração cheio de ansiedade. Muitos de nós estamos com o coração assim, Deus, cheio de preocupação. Mas nós cremos no Deus que nos guarda. Nós cremos no Senhor Jesus, aquele que não dorme,
Nós cremos em um Deus que muda as estações. Nós cremos em um Deus que traz sossego sobre a tempestade. Nós cremos em um Deus que cura o enfermo. E nós cremos em um Deus que troca o nosso fardo pesado por um leve. Senhor, nós queremos viver a fé. Talvez muitos de nós tenham falado há muitos anos, venham falando da fé, cantando a fé e pregando a fé, como eu. Mas eu quero, Deus, nessa quinta-feira, nessa semana, nesse mês, nessa quarentena, viver a fé. Eu não sei quantas pessoas nós teremos que dividir o pão, o alimento. Eu não sei se eu vou precisar que alguém me ajude. O que eu sei é que o Senhor não deixa faltar. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Queridos, eu tenho uma palavra escrita, pronta aqui, cujo tema é Saudades da Páscoa que eu nunca vivi, parte 3. Mas enquanto eu orava, Deus me trazia à memória um outro texto, e eu fui folheando enquanto eu orava, e eu gostaria de ler com você o Mateus capítulo 6, verso 25. Eu não vou ser demagogo e tentar passar aqui um ar de ultra mega espiritual, dizendo: o Espírito me mostrou alguém agora numa casa, num bairro, preocupado. Por que eu não vou dizer isso? Porque é normal que o ser humano tenha preocupações quanto à sua existência, quanto às suas vestes, quanto à sua alimentação e segurança. Então eu quero deixar para você um texto que está em Mateus capítulo 6, verso 25. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer e ao que beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês andam preocupados, ansiosos? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo eu lhes digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, alimentação, trabalho, roupa, segurança, todas essas coisas o Senhor vai te acrescentar. Querido, a palavra do Senhor no verso 32 é clara que quando diz: quem anda preocupado, perdendo o sono, desesperado, brigando em casa, com medo da falta do pão, do alimento, da roupa, como vai pagar, são os pagãos. Quem são os pagãos, pastor? São aqueles que não foram batizados numa nova vida, são aqueles que vivem na velha massa. Se você tem vivido assim, jogado por um lado e para outro pelo vento da preocupação, ei querido, tira esse fermento da tua vida. Pastor, é fácil? Não, não é.
Eu confesso que esses dias eu cheguei na cozinha para minha esposa e eu disse: meu bem, ora por mim, que há uma preocupação no meu coração pela igreja, pelas ovelhas, pelos líderes, por nós, que está me consumindo. E já eram 3 da tarde e ainda não tinha conseguido ler a palavra, de tanta preocupação no meu espírito. E a minha esposa, a pastora Ilana, liberou uma palavra. Aliás, ela estará pregando aqui durante essa quarentena. Ela liberou uma palavra tão poderosa, mas uma palavra doce. A palavra dela gritou mais do que a voz mais estrondante, mas ela falou de forma calma. Ela falou: meu bem, Deus está cuidando de nós. Eu quero redundar essa fala dela. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua casa. Até de você que ainda não entregou a vida para Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, se você buscar as coisas do Senhor, Ele vai fazer um milagre na tua casa. Eu vejo muita gente querendo fazer obra social, mas deixando princípios de lado. Eu estou vendo muita gente tirando foto, entregando cesta básica, mas deixa princípios de lado. Entregue a cesta básica, mas não deixe os princípios de lado. Sabe por quê? Deus nos chamou para fazer justiça social, sim. Ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, sim. Mas isso não é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar o reino de Deus, depois a justiça. Então, nós vamos fazer justiça. Aliás, eu queria aproveitar para te dizer que nós estamos recebendo alimentos na igreja. Domingo, de 1h da tarde até as 5h da tarde, nós estaremos aqui recebendo alimentos. E os obreiros da igreja, os voluntários, eles estão criando uma estratégia para atender as pessoas necessitadas. Não toda a cidade, a responsabilidade da cidade não é minha, é do prefeito. A responsabilidade da cidade não é minha, é do governador do estado. Mas nós como igreja vamos fazer a nossa diferença. Então você que pode ajudar, traga um alimento não perecível. Nós estamos recebendo. Domingo nós estaremos aqui de 1 às 5, eu e alguns obreiros, orando por quem vier aqui entregar alimento, orando pela tua casa. Estaremos entregando, fazendo justiça, mas em primeiro lugar vem o reino. Não atropele as coisas. Tenha cuidado de colocar os princípios do reino em primeiro lugar. Com base nisso, eu gostaria de lembrar a você que nós ainda precisamos que você seja fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas. Nós temos vivido dias de milagres, irmãos. Imagina para os pastores de tempo integral como eu, que dependem da igreja para viver, funcionários da igreja, compromissos da igreja, como está nesse tempo. Mas eu quero compartilhar uma coisa com você. Nós temos crido em Deus e Ele tem sido o nosso sustento. Eu quero lembrar a você que se você crer em Deus, Ele vai continuar sendo o teu sustento. Continue sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Eles mantêm a casa de Deus, eles mantêm a obra, mas eles desempenham um papel fundamental, é na vida de quem semeia, na tua vida, na vida daquele que é fiel aos dízimos e às ofertas. Você acumula para a tua vida obediência, aquele que é obediente à palavra, vive recursos e milagres sobrenaturais de Deus. Você não vai receber para ser generoso, você vai receber porque é generoso. Se você for generoso, as portas do céu vão se abrir sobre você e sobre a tua casa. Amém? Então aqui embaixo estão os dados da conta, do meu lado esquerdo tem o QR Code, você pode aproximar seu telefone e fazer sua doação através do crédito, através da transferência bancária. Ou se você quiser, você que não está na faixa de risco, você pode passar na igreja domingo e trazer o teu dízimo, a tua oferta, que nós vamos orar à distância por você. Tá bom?
Mas não deixe de semear, não deixe de fazer tua oferta. Ela tem sido um livramento poderoso nesse tempo. Tá bom? Mas cuide em primeiro lugar do teu coração e da tua casa. Amém, querido? Que Deus possa te abençoar. Deixa eu orar pelos teus dízimos e pelas tuas ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar cada dizimista e ofertante. Multiplica na vida deles, que não haja falta na casa deles, que aquilo que eles estão entregando no reino com amor, com alegria e fidelidade, o Senhor venha multiplicar 100 vezes mais essa semeadura. Guarda e cobre com teu sangue, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido. Querido, abra aí tua Bíblia agora em Êxodo capítulo 12, verso 14. Êxodo capítulo 12, verso 14. Êxodo capítulo 12, verso 14. Diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festas ao Senhor. Este será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Querido, nós estamos pregando e falando sobre viver uma Páscoa que nós nunca vivemos. E sabe, uma das coisas que Deus tem me levado a fazer na minha casa, pregar aqui, ensinar aos pastores, aos diáconos, aos líderes, é que Páscoa é sobre descendência. Quantos de nós não traduzimos a Páscoa por uma peça de teatro na igreja, ou um ovo de Páscoa, ou um bacalhau, um peixe? Quantos de nós não reduzimos a Páscoa de Deus a uma data cultural? Mas a Páscoa não é sobre isso, querido. A Páscoa, essa Páscoa constantiniana, essa Páscoa que Constantino estragou, essa Páscoa que se transformou num jogo comercial, não é sobre isso a Páscoa. A Páscoa é sobre também descendência. Hoje eu peguei minha filha, levei ela do lado de fora da porta e coloquei 3 pedacinhos de fita vermelha no umbral da porta, e ela perguntou: pai, o que é isso? E ali na frente da porta eu disse: filha, isso aqui é para você lembrar que o Deus que a gente serve é um Deus que guarda a nossa casa. Eu não sei quando Deus vai me recolher para a glória, mas eu sei que é sobre eu construir um legado na vida dos meus filhos e discípulos. Querido, ensine aos teus filhos que Páscoa não é ovo de chocolate, isso é uma coisa comercial. Páscoa não é comer peixe, isso não te torna mais santo. O que santifica o homem não é o que entra, o que santifica o homem é o que sai. O que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. Não é o fato de você comer peixe, não comer carne, que você vai se tornar santo, não. O que faz você ser santo é andar nos ciclos de Deus. Grave isso. Você precisa andar nos ciclos de Deus. Os patriarcas andaram nos ciclos de Deus. Quando você vai ver no original o Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pelas veredas da justiça. Mas quando você vai traduzir a palavra veredas no hebraico, você vai encontrar a palavra ciclos, ou seja, feliz é o homem que anda nos ciclos de Deus. E este é um ciclo de você ensinar teus filhos, a tua casa, aos teus discípulos, que a Páscoa não é sobre ter uma peça pascual na igreja.
A Páscoa não é sobre dar ovos para os teus filhos ou comprar um belo bacalhau. A Páscoa é sobre você sentar com a tua família, sentar com os teus discípulos e retirar o fermento e comer a erva amarga da humildade. Comer aquilo que não te agrada, mas por obediência você come. É comer a Páscoa, porque a Páscoa não se celebra. Jesus disse aos servos: eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês, para comer esse cordeiro, para comer esse princípio, para comer essa obediência. Infelizmente, querido, estão escolhendo só a picanha do cordeiro, estão escolhendo o contrafilé do cordeiro, estão escolhendo o filé mignon do cordeiro, mas só que Páscoa não é uma coisa apenas, existe um princípio a ser vivido, e um dos princípios é descendência, família, casa. Descendência, família, casa. Grave isso. Pastor, o senhor é contra eu dar para os teus filhos ovos de Páscoa? Não, você pode dar, mas esses ovos não são de Páscoa, são ovos do comércio, são ovos de chocolate. Você pode dar, porque os meus filhos estão aprendendo que Páscoa é Jesus, Páscoa é sacrifício, Páscoa é livramento, Páscoa é obediência, Páscoa é andar 365 dias com o cordeiro. Não adianta você viver o ano inteiro na bagaceira, na bagunça, e na Páscoa vir comer peixe. Não adianta o ano todo você viver na bagunça e na Páscoa você querer dar um de santo, porque 40 dias você fez a quaresma, as favas com a quaresma. O Senhor não te quer você 40 dias. Pega esses 40 dias e multiplica por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. Faz as obras que Jesus fez. Anda na obediência de Cristo. Esse é o jejum que Deus recebe. Quando Deus, através de Isaías, está falando que o jejum que Ele recebe, que Ele quer, não é o de alimento, mas é o que nós ajudemos, o que nós façamos justiça. Não quer dizer que uma coisa elimina a outra, porque o próprio Jesus jejuava. Muitas vezes Ele foi interpelado porque que ele jejuava, os homens jejuavam. Outras vezes porque não jejuava. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. A Páscoa é sobre nós marcarmos a nossa vida uma vez ao ano. Olha, querido, na minha casa Deus tem feito coisas muito especiais. A gente tem sentado, orado. Hoje, depois aqui do culto, eu vou sentar com a minha esposa, meus filhos, e nós vamos mais uma vez apresentar para o Senhor qual é o fermento que nós estamos apresentando para tirar. Eu não sei como você tem vivido, mas se você tem passado os dias no Instagram, no Facebook, se você tem passado os teus dias na internet jogando videogame, dormindo, se você tem passado os teus dias só limpando casa, faz isso não. Faz isso não. Discirna o que está havendo. A coisa mais complicada que tem para um pai é ter que corrigir um filho mais de uma vez, 2, 3 vezes. Não é só a questão do corrigir, mas é a decepção que dá no pai de ver que o filho não entendeu nada. Eu tenho uma filha, Esther, e o Pedro. Mas o Pedro só tem 3 aninhos, a Esther já tem 9, e eu tenho que corrigir a Esther um pouco mais, de forma um pouco mais séria. E às vezes eu dou uma bronca na Esther, brigo com ela, ponho de castigo. E quando a Esther, depois de um castigo, ela faz aquele erro de novo, meu irmão, pelo menos em mim, me dá uma tristeza. Sabe por quê? Ela não entendeu, e eu vou ter que corrigir ela de novo.
Eu não estou preocupado com o coronavírus, porque vai passar, isso vai passar. Não há nenhuma pandemia que dure eternamente, vai passar. A minha preocupação é que nós, como igreja, não entendamos o que é que o Pai está querendo de nós. Eu imagino que grande decepção pode acontecer no coração de Deus, ao Ele olhar para nós, seus discípulos, e depois dessa quebradeira, desse sacudir que houve, nós não aprendermos nada. Discirna no teu espírito que esse é um tempo de você voltar a andar nos ciclos de Deus. A palavra de Deus que eu acabei de ler em Êxodo capítulo 12, verso 14 diz: ei, junta, entra dentro da tua casa, faz o banquete, e faça isso ao longo das gerações. Querido, eu sentei com a minha filha Esther e eu disse para ela: promete ao papai que toda Páscoa, 7 dias antes, vocês vão comer pão sem fermento, que vocês vão orar, que vocês vão se arrepender pelos pecados, que você não vai ensinar meus netos, seus filhos, que Páscoa é chocolate, é comida, que você vai ensinar que Páscoa é livramento. E ela falou: pai, pode deixar, pai. É tempo de uma restauração, de um renovo. É tempo de nós voltarmos a andar nos ciclos de Deus. Aleluia. Deus quer que nós preparemos as próximas gerações. Eu não sei se Deus vem na minha geração ou vem na próxima, mas eu não vou viver nessa terra como se a terra fosse virar o céu, como se eu fosse eterno. Querido, eu estou preparando a próxima geração. Eu tenho dito aos pastores aqui do Ministério Apacentar, aos diáconos: eu quero me tornar cada vez mais desnecessários. É tempo de vocês assumirem, é tempo de vocês crescerem. Eu quero, querido, estar nos bastidores. Eu tenho dito para eles, e eles têm perguntado: pastor, o senhor vai embora? Pastor, o senhor vai ir para outro país? Eu não sei, querido. O que eu sei é que não é bom que uma igreja gire em torno de um pastor. A igreja tem que girar em torno de Jesus. Os teus discípulos não podem ficar a vida toda na tua barra da tua saia. Eles precisam ser emancipados. Eu durmo e acordo sonhando em que os discípulos da igreja saiam para pregar, saiam para cantar, liderem os GCAs, avancem, cresçam. Porque o evangelho é sobre fazer discípulos, é sobre gerações. A Páscoa é sobre ensinar as gerações. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, por isso celebremos a festa. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Deus ordenou que nós celebrássemos a Páscoa permanentemente. É por isso que no Novo Testamento você vê Paulo falando disso, você vê Jesus celebrando a Páscoa. E nós transformamos a Páscoa em ovos, e nós transformamos a Páscoa em bacalhau. Senhor, nós nos arrependemos por isso. Eu me arrependo por ter muitas vezes celebrado a Páscoa com um almoço, com peixe, com bacalhau, com ovo de Páscoa. Não que isso seja pecado, mas é muito mais que isso a tua Páscoa. Eu me arrependo, Senhor, me perdoa. Querido, a Páscoa não é apenas um comando do Antigo Testamento, nem um feriado só para os judeus. Até Paulo incentivava os cristãos a celebrar a Páscoa, logicamente atualizada em Jesus, não com um cordeiro, um animal morto. E se você for lembrar, como nós já estudamos nas últimas mensagens, que a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, quando Deus disse a Moisés que eles deveriam fazer, e Deus foi muito específico. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 12, Deus é muito específico.
A Páscoa é sobre preparar gerações e ensiná-los a atrair a presença de Deus para dentro das suas vidas e dentro das suas casas. O anjo de Deus não passou aonde tinha a marca do sangue, apenas passou. Ele livrou a casa que havia temor pelo princípio. Porque, como eu disse na mensagem passada, pode ter havido gente que, sem crer em Deus, pintou a porta da casa. Tanta gente não repete as coisas. Mas eu disse na mensagem passada sobre você se apropriar do princípio. O anjo não passou na casa que ele enxergou que havia ali a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Grave uma coisa: a nossa missão não é chegar no céu. A nossa missão é trazer o reino de Deus para a terra. A gente não vai morar no céu. A palavra do Senhor diz que Ele vai fazer um novo céu, uma nova terra, e a nova Jerusalém vai descer adornada, e se encontrará, e nós viveremos, e Ele governará de Jerusalém. Tem gente querendo ir embora, enquanto o reino está querendo vir, e é um paradoxo, gente querendo subir, e o reino querendo descer. Quando você manifesta a Páscoa, quando você manifesta a obediência, quando você manifesta o amor, quando você manifesta a justiça, quando você serve aos pequenos, quando você serve aos teus irmãos, quando você ama os teus irmãos, quando você discipula os teus irmãos, quando você ganha vidas para Jesus, quando você cuida dessas vidas, você está atraindo o reino para a terra. Chegou a hora da igreja ensinar ao mundo os princípios do reino. Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque eles não têm os princípios do reino. Eles andam no aborto, eles andam no casamento homossexual, eles andam no afundamento da família, eles andam em toda sorte de promiscuidade, eles andam numa bagunça, eles andam na maldade. Tem gente querendo que esse coronavírus não vá embora só para conseguir ser presidente. Tem gente querendo que esse coronavírus mate mais gente só para criar uma narrativa para a próxima campanha presidencial, para poder bater no presidente que aí está. Querido, entenda uma coisa: tira a tua confiança do Bolsonaro. A tua confiança não é Bolsonaro, não é esquerda, direita e centro, esquerda ou direita. A tua confiança está em Deus. Um monte de crente fazendo do presidente Bolsonaro uma rocha, a salvação, porque ele emprestou os interesses deles aos nossos cristãos, e porque nós encontramos alguém no poder que se aliou aos nossos interesses cristãos, nós achamos que ele é o Salvador. Não, ele é um homem decente. Ou não conheço o particular dele, mas ele não é o Salvador. Então não fique com taquicardia, se ele vai ser empichado ou não vai, se ele vai ter mais 10 mandatos ou não vai. Não bota a tua confiança aqui na terra. Manifeste os valores do reino na terra. Os profetas estão na terra para dar direção aos reis. Eu quero abrir um parênteses aqui para quem é vocacionado para a política e é cristão. Existem sim homens, como por exemplo aqui na igreja nós temos o pastor Lelinho, que ele ama, ele nasceu para isso, para a política. Então ele estava nisso antes de vir para o evangelho, e Deus o levantou como apóstolo nisso. Eu não estou falando disso, mas eu quero falar
dos profetas de Deus, que Deus levantou para ser modelo para o governador, para ser modelo para o prefeito, para ser modelo para o vereador, para ser modelo para o líder comunitário, para ser modelo para o deputado estadual e federal, e ele virou motivo de chacota. Sabe por quê? Porque ele se aliou com um político, porque ele se vendeu para o político, ou ele, tendo um chamado para o altar, se tornou político e virou uma piada, e ninguém mais respeita, porque ganha a mesada de um, porque ganha um sonzinho de outro, porque ganha uma cadeira de outro. Virou uma vergonha, uma chacota. Os políticos riem da cara de vocês que se vendem para ele. Eles não te respeitam. Eles querem a entrada que você tem com as ovelhas. Você virou uma piada. Ei, deixa eu te dizer, se Deus te chamou para o altar, fique no altar, porque profetas não se vendem. Diferente de quem Deus chamou desde o berço para ser um apóstolo na política, na educação, na economia. Nós temos a palavra, e a palavra é o melhor modelo para a sociedade, para a educação, para a política, para a economia, para a cultura. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus e manifestar o reino na terra. Nossa missão não é chegar no céu, mas trazer o reino na terra. Vários milhares de anos, a Páscoa aconteceu, mas no Novo Testamento, milhares de anos depois, Jesus celebrava essa Páscoa, todos os anos. E quando você vai em Lucas capítulo 22, você vê Jesus celebrando a última ceia. Vamos em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Eu quero ir com você no verso 8. Lucas 22, verso 8. Diz assim. Vamos no verso 7 primeiro, diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão fazer os preparativos para nós comermos a Páscoa. No verso 13 diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. No verso 14 diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. No verso 15, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Os homens têm um homem ícone nas nossas gerações, foi Sidlow Baxter. Ele disse a seguinte frase: os homens podem desdenhar de nós, rejeitar a nossa mensagem, opor-se ao nosso argumento, desprezar-nos, mas não podem impedir as nossas orações. Esse é um tempo que o Senhor está nos chamando a preparação. E preparação é alinhamento de coração. E alinhamento de coração é uma vida de oração. Orar mais, buscar mais a Deus, ler a palavra de Deus. Tudo que Deus manda que nós façamos tem uma razão. E o Cordeiro de Deus foi sacrificado para trazer cobertura ao povo. E eu quero fazer aqui algumas observações sobre o Cordeiro Pascal, sobre o Cordeiro da Páscoa.
A primeira observação que você vai se lembrar de Êxodo 12 é que o sangue foi pintado na parte superior e em ambos os lados da entrada da casa. Se você pintar o umbral de cima e os laterais, você vai ver que aquele desenho já aponta para uma cruz. A Páscoa é cruz. E cruz não é fácil. Cruz é uma erva amarga. Cruz é difícil. Cruz é pão sem fermento. É dura às vezes, porque ela nos confronta, nos chama a obediência. Mas eu posso viver de acordo com minha alma quer e ainda agradar a Deus? Impossível. Porque essa carne aqui, ela é pecaminosa. Em algum momento, os teus princípios carnais e almáticos vão se chocar com a cruz. Então, querido, a primeira coisa, a cruz é fundamental na Páscoa. A segunda coisa que eu falei na mensagem passada era que, para que o cordeiro fosse utilizado, você precisaria que esse cordeiro não tivesse mácula, fosse perfeito. No verso 5 do capítulo 12 de Êxodo, assim foi o nosso Jesus, um homem perfeito, um servo perfeito, um amigo perfeito, um amigo fiel. Ei, querido, pode confiar a tua vida para Jesus, Ele é perfeito. Nessa Páscoa, entregue tua vida a Jesus, entregue aquele que é o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem marca. Ele é perfeito. Além disso, Deus instituiu a Páscoa, em primeiro lugar, para lidar com o pecado. Querido, nessa Páscoa, santifique tua vida e tua casa. Proclame ao mundo que a Páscoa é para tirar o pecado do mundo. A Páscoa é sobre expurgar o pecado que contamina o mundo. Segunda coisa que a Páscoa serve: nos livrar da escravidão. O povo estava escravo no Egito, mas a Páscoa marcou a libertação deles. Deixa eu te perguntar uma coisa: essa Páscoa vai marcar o que na tua vida? O sofrimento? Essa Páscoa vai ser para você o que? A perda do emprego? Essa Páscoa vai ser o que? A escassez, a miséria, a fome? A quarentena? Não. Decida fazer dessa Páscoa uma Páscoa memorável. Na minha casa, essa Páscoa já é a melhor Páscoa de todos os tempos, e eu profetizo que vai ser na tua casa também. Tira a maldade, tira a aparência do mal, em nome de Jesus. A terceira coisa que a Páscoa nos livra, os músicos podem vir se quiserem. A Páscoa nos livra da morte. Em Romanos 6:23, em Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário para o pecado do mundo é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer ter a vida eterna? Você quer viver eternamente? Ou você quer morrer eternamente? Se você quiser viver eternamente, você pode aceitar Jesus aí onde você está. E essa Páscoa pode marcar a tua família, a tua geração, como a Páscoa onde Cristo te livrou da morte. Eu quero terminar com um texto que está em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz, Apocalipse capítulo 13, verso 8, abra aí na tua casa. Apocalipse 13, 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta,
a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ei, a morte de Jesus não foi um improviso, não. Antes de o mundo, o universo ser criado, o Cordeiro já havia morrido pela tua salvação, pela tua redenção. Nada saiu do controle de Deus, nada saiu do plano de Deus. Antes de tudo, Ele já tinha morrido por você, para te salvar, você e a tua casa. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, manda uma mensagem aqui no chat pelo YouTube, ou manda um WhatsApp para nós, que nós vamos orar por você, nós vamos discipular você, e você vai seguir a vida e ganhar outras pessoas. Saudades da Páscoa que eu nunca vivi, mas agora está sendo a melhor Páscoa que eu já vivi na minha vida. Que o Senhor te abençoe. Amanhã você não vai acordar para a dor, amanhã você não vai acordar para a derrota, amanhã você não vai acordar para a miséria, amanhã você não vai acordar para o coronavírus, amanhã você não vai acordar para a morte, amanhã você vai acordar para a melhor sexta-feira da tua história. Que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja que quer manifestar o céu na terra, o reino na terra, diga: Deus te abençoe, graça e paz.